Olá, estudantes da primeira série do ensino médio presencial com mediação tecnológica. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou estar com vocês nesta UCC, nesta Unidade Curricular Comum Projeto de Vida. Hoje nós teremos a aula de número 16, que tem como objeto de conhecimento sonhos e realidades. O detalhamento desta aula é perspectivas de realização pessoal e coletiva com respeito à diversidade humana. Fiquem atentos, prestem muita atenção e tenham todos e todas uma excelente aula. E aí eu trouxe essa imagem aqui dessas crianças vestidas de cozinheiro, escritório, médico, engenheiro. Quando nós somos crianças, a nossa realidade, nosso mundo fantástico de fantasia nos levam a pensar, eu quero ser engenheiro, eu quero ser dentista, eu quero ser advogado, eu vou ser arquiteto, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E aí, dentro da infância, o mundo é de fantasia e tudo é possível. Mas o que muda durante essa nossa trajetória, essa nossa caminhada de vida? O que muda? Porque se você for fazer uma retrospectiva da sua vida, do seu momento, o que você pensava em ser quando era criança? Qual era a sua fantasia profissional? O que você imaginava? Mudou ou você continua com o mesmo pensamento? Então, dentro dessa trajetória, dessas nossas escolhas que nós estamos sempre falando, a escolha, a questão da construção do nosso mapa, né, nosso mapa conceitual, do nosso mapa que vai nos direcionar ao nosso projeto e as escolhas de vocês, enquanto infantil, a fantasia, né, que era infantil, que tudo era possível, mudou alguma coisa? Respondam aí, mudou ou não? Quem é que imaginava? Tem gente que quer ser astronauta, não é cientista, descobrir curas. Então, muda. Por que muda? Porque quando nós somos crianças, nós queremos ser... desde criança, eu sempre gostei muito da questão da arte, mas era algo muito distante. E eu sempre falava que eu queria ser a Mona Lisa. Ora, quem não conhece a Mona Lisa? Ela é uma figura enigmática, que ninguém sabe se ela está triste, se ela está alegre, e que é super valiosa. E eu tenho uma irmã que até hoje me chama de Mona Lisa, porque eu vivia ensaiando ser a Mona Lisa. Só que, dentro da minha realidade financeira, da minha realidade familiar, não foi possível eu ser a Mona Lisa, ou uma artista renomada, porque aqui no Amazonas, no período, não existia o Cláudio Santoro, que hoje é um liceu de arte, não existia, então só estudava arte, que realmente tinha um poder aquisitivo muito grande. E de repente eu vi que na licenciatura de educação artística eu poderia realizar meu sonho. E a partir daí eu escolhi ser professora, porque eu vou falar de algo que eu sempre gostei. Então, não foi ser uma artista plástica, nem a Mona Lisa, mas eu falo de algo que eu gosto dentro do meu lado profissional, que é a questão da arte, né? Eu sou formada em licenciatura plena em educação artística, hoje arte. Certo? Então, nós podemos seguir um caminho, podemos mudar a nossa trajetória, mas que a essência não abandone os nossos sonhos, certo? E aí, dentro disso, ao longo da nossa vida, vamos ver alguns conceitos, vamos lá? Então, como você viu, ao longo do componente Projeto de Vida, as escolhas não se reduzem às escolhas profissionais. A vida pessoal e a participação social, por exemplo, também são dimensões fundamentais desse projeto. Mas essa escolha tem um caráter essencial em seu projeto de vida, porque definirá em grande parte a sua renda. Nós vivemos num mundo capitalista, certo? Então, continuando, nós vamos ver agora, depois, né, sobre a questão dessas escolhas. Como nós vamos fazer o nosso projeto de vida, como nós vamos dimensionar isso. Vamos ver? Então, nós temos que saber o quê? Aceitar, ignorar, ficar e, às vezes, né, esses caminhos que nós temos a seguir aqui, como aceitar, ignorar, ficar e ir, sempre estão constantemente na nossa mente, na nossa vida, diariamente. Então, será que eu tenho que aceitar tudo?
Será que aquele conselho, aquela bronca que eu peguei, eu tenho que ignorar ou eu tenho que levar em consideração alguma coisa? Bem, mas eu preciso o quê? Decidir, eu preciso ficar da mesma forma, não preciso mudar, eu pretendo ficar desse jeito mesmo ou eu posso mudar? Mas eu decido o quê? Ir adiante, seguir um caminho, buscar conhecimentos. Então, eu tenho que aceitar que eu posso mudar, eu tenho que ignorar que eu não sou capaz e eu quero, sim, ficar presa ao meu projeto de vida que eu vou seguir aí adiante na minha vida profissional, certo? Então, dentro desses conceitos, dentro dessas atitudes que nós temos que ter constantemente em nossas vidas, sabe? Se você for fazer uma retrospectiva de hoje, do dia de hoje, você começou o quê? A partir do momento, eu tenho que me aceitar como eu sou, eu tenho que tomar minhas decisões, aquilo que nós vamos falando constantemente durante as nossas aulas. Diariamente, eu tenho que tomar decisões na minha vida, a partir do momento que eu acordo. Eu tenho que levantar mais cedo. Não, mas eu quero ficar mais um pouquinho na cama. É uma decisão sua, mas isso vai te acarretar alguma coisa, algum benefício ou algum prejuízo. Ou eu vou chegar atrasado no trabalho, ou eu vou deixar de fazer algo que já estava programado. Então, eu tenho que saber que as minhas decisões vão me levar a vários caminhos e que eu tenho que aceitar, sim, as minhas decisões, tá bom? Então, se eu decido ficar, se eu decido ir, ok? Então, assim, continuando, assim, agora é hora de olhar com mais profundidade para metas profissionais ou relacionado ao mundo do trabalho e para as estratégias que poderá usar como propósito de alcançar essas metas. Continuando, quando se trata do seu futuro profissional, é necessário, em primeiro lugar, enfrentar situações paradoxais. Você precisa definir suas metas profissionais e também saber que elas podem ser modificadas dependendo dos eventos que ocorrerem em sua vida. Então, isso acontece o quê? Isso quer dizer o quê sobre essas determinações? Então, as consequências, as tuas escolhas vão te trazer o quê? Então, você tem que saber que você tomando uma decisão profissionalmente, bem, eu decido trabalhar. Eu não pretendo cursar uma universidade porque eu preciso trabalhar para manter a minha família. Mas eu tenho que pesar e colocar, eu posso trabalhar e estudar, vai ser cansativo? Vai, mas vai ser cansativo por um período, né? A faculdade não é eterna, ela dura em média 4, 5 anos, dependendo do curso que você vai fazer. Mas isso você vai ter que determinar. Isso vão ser escolhas que você vai ter que fazer. Isso você vai ter que ter conhecimento das suas metas que você propôs na sua vida. São escolhas que nós vamos ter que ter consequências. Mas se eu decido, de repente, eu sempre falo aqui, nós estamos falando de projeto de vida, isso não quer dizer que nós temos que colocar você dentro de uma universidade, você tem que fazer um curso superior. Não, você tem que escolher o seu projeto de vida dentro daquilo que vai te realizar, o que é melhor para você. Porque eu sempre coloco aqui, eu posso ser uma manicure, né? E ganhar muito bem, obrigada. Tem manicure que você tem que agendar para que ela lhe atenda, porque ela é tão solicitada, porque ela tem capacidade, ela tem profissionalismo, ela tem excelência no que ela faz. E isso vai render o quê? Dinheiro, não é? Então, ela pode se manter, ela precisa fazer uma faculdade, ela precisa se especializar profissionalmente, certo? Porque se isso é o que ela quer, se isso é o que ela gosta de fazer, certo? Então, ela vai se profissionalizar dentro daquela área e vai ser a melhor, vai fazer com excelência. Nós temos que fazer com excelência. Qualquer profissão é digna, gente. Então, no projeto de vida, nós temos que levar você a saber, te autoconhecer, o que me traz felicidade, como é que eu vou me realizar. Eu vou fazer uma faculdade só porque a sociedade está estipulando isso? Se isso vai me fazer bem, se isso eu quero uma profissão que precisa de um nível superior, aí sim eu vou fazer uma programação, eu vou fazer algo para estudar, para alcançar isso através de um vestibular e entrar numa universidade. Tá? Então, esse autoconhecimento é muito importante. Então, ter conhecimento, vamos lá,
Ter conhecimento desses caráteres mutáveis das metas não significa não estabelecer, mas sim definir a melhor meta possível para você neste momento, sabendo que talvez você abra mão dela ou simplesmente adie o momento de alcançá-la. Então, não é porque você colocou uma meta que você tem que seguir adiante, não. Eu não posso parar, eu não posso. Eu coloco assim um exemplo, né, da minha vida aqui. O meu sonho sempre foi fazer um mestrado, um doutorado, só que eu casei, eu tive filhos e a minha meta era o quê? A formação dos meus filhos. Continuei, estudei, né, tenho a minha vida profissional, mas só que fazer um mestrado, fazer um doutorado requer muito tempo. E primeiro, eu priorizei, por minha vontade, não me arrependo, foi algo pensado, foi algo calculado, a formação dos meus filhos. Hoje eu estou realizando a minha meta que eu adiei. Vocês viram só? Coloquei lá atrás, eu adiei. Não quer dizer que eu abandonei, eu adiei para mais tarde realizar. E é o que eu estou realizando agora, mas eu continuei profissionalmente trabalhando. Mas eu queria chegar a ser mestre e fazer um doutorado. Foi fácil? Não. Está sendo fácil? Também não. Mas superar os obstáculos constantemente. Então, o que foi preciso para que tudo isso aconteça? Planeje é essencial. Então, planejar é essencial. Planejar é programar e pensar em todas as etapas para alcançar um objetivo. Um projeto de vida deve ser flexível, adaptável às mudanças da realidade do mercado de trabalho. Lembro que na nossa última aula nós falamos sobre a questão das profissões que não existem mais, né? Que essas profissões não existem mais. Lembra que nós falamos sobre isso? Pois é, então tenho que ver uma perspectiva futura. Vem cá, essa profissão que eu estou escolhendo, será que daqui a 10, a 30 anos ela ainda vai existir? Nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo que a tecnologia está avançando a cada dia, né? Então, será que vai existir ainda a profissão que eu desejo? Então, tudo isso eu tenho que pensar. Então, continuando, sem planejamento adequado, as chances de fracasso aumentam de modo considerável, independente da vontade ou da possibilidade de recursos. Planejar é um processo dinâmico, cuja finalidade é antever se o que foi projetado pode ser alcançado e se há necessidade de novos projetos, ferramentas e estratégias. Continuando, de sonhos a projetos. Então, você sonha, lembra lá da infância? Pois é, eram sonhos. E a projetos? Como é que nós conseguimos chegar a isso? Definir escolhas profissionais é um projeto de vida. Não é apenas indicar o que você gosta ou gostaria de fazer. Eu gostaria de ser astronauta. Mas e aí? Essa escolha envolve uma série de etapas e o estabelecimento de metas, estratégias e plano de ação. Isso nós estamos falando constantemente. Então, fantasiar é muito fácil. Agora, o que eu faço para alcançar essas metas? Por isso que eu iniciei com aquela imagem de criança lá. Criança sonha, fantasia, mas e o meu projeto de vida? Então, eu tenho que ter o pé no chão. Eu tenho que me autoconhecer e conhecer a minha realidade, até onde eu posso ir. Eu posso ter um projeto mais ambicioso, mas eu posso adiar esse projeto. Seguir com a minha realidade, alcançar o que a minha realidade permite e, a partir daí, alcançar aquele projeto que foi adiado, que não foi abandonado, certo? Então, qual é esse primeiro passo? Vamos ver? Recupere e descreva seus sonhos profissionais, mas sem se preocupar se eles são ou não realizáveis. Segundo passo, verificar se há traços comuns entre esses sonhos profissionais. Terceiro passo, depois de listar 2 ou 3 sonhos profissionais, identifique quais são as habilidades que tem e aquelas que precisa desenvolver para realizar esse sonho. Em seguida, identifique aquilo que é possível, o que é impossível realizar. Ao discernir o que é possível e o que é impossível, você reconhecerá alguns traços fundamentais dos desejos que motivam sua escolha profissional. Quarto passo, é importante estabelecer metas, mas não é o suficiente em um projeto.
metas e estratégias precisam caminhar lado a lado para colocar os planos em prática, ok? Então, lembram quando eu falei que nós podemos dimensionar quando eu era criança, que eu pensava que eu queria ser a Mona Lisa? Era impossível ser Mona Lisa. Mona Lisa só existe uma. Mas ser Mona Lisa estava ligado ao quê? À arte, certo? O que a minha realidade oferecia? Aqui nós não tínhamos o Liceu de Arte, os cursos de arte eram muito caros, eu não tinha essa condição, morava em Parintins, era de Parintins, era muito escasso e as escolas que tinham somente os filhos dos ricos frequentavam, ou então teriam que ir para São Paulo, Rio de Janeiro, não tinha possibilidade. Mas eu sabia que eu queria cursar um nível superior e continuei a ter a minha meta, a estudar. Como eu falei, tive que trabalhar muito cedo e a partir daí eu percebia que as pessoas se acomodavam na hora do almoço. Na hora do almoço eu não me acomodava, eu pegava meus livros e ia estudar. E aí fiz o vestibular para quê? A licenciatura. Então, quer dizer, eu coloquei as habilidades, eu ponderei a minha realidade e vi que licenciatura em arte era algo que estava ligado com o meu sonho, com a minha perspectiva. E a partir daí, fiz a licenciatura em arte, que fala sobre arte, que gosta. Então, dentro disso, eu conheci um mundo, a questão da sensibilidade. E falar sobre arte é algo que me fascina. Ser professor é algo que me fascina. Então, para tudo isso, para esses esquemas, nós temos que fazer o quê? Falar sobre aquele mapa conceitual que nós já falamos, criar estratégias desse plano. E, de repente, eu trouxe para vocês o quê? Um exemplo desse mapa. Eu coloquei um que eu fiz para a minha vida, tá? Então, dentro desse quesito, nós colocamos aí justamente, eu fiz um mapa conceitual que fala sobre a atividade física que eu tenho que fazer. Dentro dessa atividade, né, desse mapa que eu fiz, da minha vida, que eu pretendo fazer, estou seguindo, tá? Então, eu coloquei a atividade física. Ora, mas eu utilizo o quê? Simbologias, logomarcas, desenhos, certo? E para fazer isso, por que minha atividade física? Eu percebi dentro de uma avaliação médica que eu estou precisando cuidar da minha saúde. E o que estava interferindo para que eu não chegasse a ter uma melhor saúde? Eu tinha que comer mais frutas, certo? Eu tinha que beber mais água, eu tinha que diminuir o açúcar, comer mais verduras, certo? Então eu fui colocando coisas, eu fui analisando e fazendo esse mapa, como eu ia conseguir o meu projeto de vida e ter uma vida mais saudável, né? Que vai me trazer o quê? A partir daí vai me trazer o quê? O bem-estar. Eu tinha que dormir melhor, eu tinha que meditar, ter momentos de lazer, que estava sendo esquecido esse momento de lazer, né? E aí o que eu falei? Vou evitar o quê? Escada rolantes, prefiro escada comum, é difícil, mas eu praticar exercício, tá? Pelo menos 3 vezes na semana. Esse aqui eu coloquei, é uma meta, tá? Mas eu sei que eu não vou conseguir. Esse aqui, vou ficar assim, porque esse aqui, andar de bicicleta aqui em Manaus, é quase que pedir para ser atropelada, né? Então, isso aqui é uma meta que eu acho que eu não vou conseguir, mas eu coloquei, tá? Então, eu coloquei esse mapa a partir do momento de uma avaliação médica, tá? Então, eu disse, como é que eu posso ter justamente esse bem-estar, essa saúde, fazendo esse mapa de conseguir, né, principalmente a questão da saúde. Não é só a questão estética, mas sim a saúde, tá? A saúde, o bem-estar. Então, eu fiz esse mapa, é um mapa conceitual que vai me trazer o quê? O benefício, o bem-estar à minha saúde. Então, isso também pode ser colocado em quê? Na sua vida profissional. Como é que eu posso? Como é que eu chego até lá? Como é que eu vou alcançar? Então, você fazer esse mapa, criar esse mapa dentro do teu portfólio, nós vimos isso na outra aula também, nós falamos sobre esse mapa. Ele vai estar constantemente dentro do nosso projeto de vida, tá bom? Então, continuando,
Os cursos universitários são importantes meios para atingir determinadas metas profissionais, mas não são fundamentais para algumas profissões. Olha aquilo que eu falei para vocês, meus queridos. Os cursos universitários são importantes meios para atingir determinadas metas profissionais, mas não são fundamentais para algumas profissões. Uma das técnicas utilizadas para a organização de informação com o objetivo de facilitar a compreensão e memorização é o mapa mental ou conceitual, tá bom? Então, esse mapa mental que nós vimos hoje na nossa aula novamente e apresentamos na aula passada também, ele vai nos deixar, vamos dizer, mais claro. Vamos poder visualizar cada etapa. O que eu estou conseguindo? Vocês perceberam quando eu coloquei lá no mapa conceitual, né, no meu mapa mental, que a atividade, andar de bicicleta, claro, seria de boa. Mas eu já percebi que eu não vou conseguir. Mas eu posso criar uma outra estratégia para utilizar, fazer exercício físico que não seja a bicicleta. Eu coloquei deixar a escada rolante e subir a escada. Como eu moro em prédio, não uso o elevador, eu vou pela escada, certo? Então, nessa questão a gente vai o quê? Colocando outras etapas, outras metas, substituindo, mas o nosso objetivo continua o mesmo, é o meu, a questão da saúde, tá bom? Então, vocês podem fazer esse mapa até para alcançar alguma meta do dia, alcançar alguma meta da semana, alcançar a sua meta profissional, certo? Vamos lá, continuando. Ele pode ser útil nos estudos, na solução de problemas, no desenvolvimento da criatividade, nos processos de tomada de decisões e na construção do projeto de vida. Olha aí, esse mapa mental, certo? Ele pode ser útil nos estudos, na solução de problemas, no desenvolvimento da criatividade, nos processos de tomada de decisões e na construção do projeto de vida. Essa técnica foi desenvolvida pelo escritor britânico Tony Buzan, tá? Então, ele morreu em 2019. Consiste em organizar um conteúdo do mesmo modo que ele é entendido pelo seu cérebro, tornando muito mais fácil de compreender, analisar e memorizar, tá? Então, dentro desse conceito, nós vamos ver o quê? Falando, né, desse mapa conceitual, desse que eu sempre chamo mapa, né, que vai te dar esse olhar mais detalhado, que você vai saber o que eu tenho que fazer, realmente o que eu tenho que alcançar, como eu posso fazer isso para o meu projeto de vida. Nós vimos aí várias técnicas, várias formas de se autoconhecer, de se vamos analisar, desse autoconhecimento, da sociabilidade com o outro também. Isso é uma questão que vai, né, trazer esse conhecimento, certo? E aí, continuando mais um pouquinho sobre esse conteúdo, por meio de cores, símbolos e estruturas baseadas em ramificações, o mapa mental é uma ferramenta que potencializa a capacidade de associação e criatividade. Olha aí, nós falamos sobre a questão das ramificações. O que são ramificações? Quando eu dei o exemplo da minha escolha, certo? Questão profissional, houve ramificações. Eu queria ser uma artista plástica, Mona Lisa, e aí de repente foram criando ramificações. Isso aqui vai me levar a tal lugar, esse aqui vai me levar para outro, e assim você pode também pensar. De repente, eu quero ser um estilista. Nossa, estilista? O que é estilista? Estilista é que ele cria modelos de roupas. Eu tenho essa habilidade para desenho, para colocar no papel o que eu estou pensando como molde, como o meu croquis, que eu vou criar um modelo de roupa. E aí, será que eu tenho essa habilidade? Eu posso desenvolver essa habilidade? Eu tenho N ideias, mas eu não consigo colocar no papel. Ora, mas eu posso criar outro mecanismo. Nós falamos aqui a questão do exercício, a questão da leitura. Isso vai desenvolver também a nossa habilidade. Nós falamos também que ninguém nasceu sabendo tabuada, ninguém nasceu sabendo multiplicação, verbos e etc. Mas o exercício vai desenvolvendo essa habilidade.
Dentro das nossas aulas, nós colocamos aí detalhamentos do que vai acontecer na nossa aula. Então, foi desenvolvido. Então, dentro disso, desse autoconhecimento, dessa perspectiva de um futuro melhor, de querer o melhor, de querer alcançar uma meta, nós vamos criando esse mapa mental. Mas esse mapa mental que é criado, eu posso colocar no papel. Professora, mas eu não sei desenhar para fazer um mapa mental. Ora, existem imagens, existem revistas que você pode recortar, colar para fazer o seu mapa. Então, se autoconhecer, querer fazer, esse é o primeiro passo também. Querer fazer. Não adianta a professora Lúcia, a professora Isabel estar aqui gastando a saliva, falando, e aí, tá bom, professora, e não colocar em prática, não colocar em exercício, não se autoconhecer. Nós queremos e assim, esperamos que pelo menos, né, tenha isso tido validade para muitos alunos. Esse autoconhecimento, essa questão da sociabilidade com o outro, de querer mudar, principalmente de querer mudar, do trato com o outro, a questão também do ambiente na sala de aula, se melhorou, se não melhorou, não é verdade? Então, porque aqui foi dito várias dicas, várias formas de você mudar, várias formas de você fazer um projeto, várias formas de você fazer as suas escolhas. Eu aceito aquela placa que eu mostrei para vocês, várias setas, aonde eu sigo, aceitar, parar, ficar, ir, decidir. Nós já mostramos isso de várias formas para vocês. Reforçamos os conteúdos de forma diversificadas, mas sempre o nosso foco é o quê? O autoconhecimento, a sua felicidade, a descoberta, as suas escolhas, o seu projeto, as suas metas. E nós damos ferramentas, nós damos possibilidade de você criar tudo isso dentro do projeto de vida. Mas, antes de tudo, eu tenho que querer, tá? Antes de tudo, eu tenho que tentar fazer diferente. Eu tenho que tentar mudar. Se eu acho que eu já estou realizado, que eu não preciso mudar em nada, legal, ótimo. Mas, de repente, tudo que nós falamos aqui, você ficou, epa, isso aqui eu posso mudar, epa, isso aqui é comigo. Então, eu preciso mudar em alguma coisa. E que isso tudo, que esse todo nosso conteúdo, a nossa fala, não fique só durante a aula. Que isso seja transportado não só para a comunidade escolar, mas que ele seja transportado, todo esse conhecimento, para o seu convívio com a sua família, com a sociedade, com o seu ambiente onde você mora, o seu município, os seus familiares, que você possa também mudar o seu comportamento, não só na sala de aula, mas que leve isso também para o seu convívio familiar. Para a pessoa que cuida de você, não precisa ser o pai e a mãe, mas uma avó, uma tia, uma pessoa que cuida de você, que cuidou de você, que se importa com você, que queira o seu bem, certo? E que isso possa ser transportado também. Que esse projeto de vida... eu não quero fazer um projeto de vida pessoal, mas eu quero fazer um projeto de vida que mude o meu comportamento, que eu seja uma pessoa melhor com as outras pessoas. E eu sempre digo que o respeito, principalmente no nosso projeto de vida, ele tem que ser primordial. O respeito com o outro, o trato com o outro, saber até onde eu posso ir, até onde eu posso ficar, e dentro disso, criando tudo isso, eu aceitando a mudança, não vamos esquecer daquela nossa plaquinha, não vamos esquecer da nossa imagem, a nossa primeira imagem que mostrou lá, aquele recurso, né, das crianças, daquela fantasia, aquele sonho fantástico que a criança tinha, que tudo era possível em ser um astronauta. É impossível? Não, mas eu tenho que conhecer a minha realidade, eu posso adiar o meu sonho e depois... Vem cá, agora eu posso fazer aquele meu sonho, agora eu posso construir o meu foguete e alcançar o meu projeto de vida, alcançar aquele mundo fantástico que eu tinha lá no início, quando eu era criança. Então, essas ramificações que nós falamos, elas vão sendo criadas também dentro das nossas vidas. São os caminhos, não é verdade? São as escolhas, mas que nós não possamos esquecer do que nos traz felicidade, do que nos faz bem, tá? Não só
mas também compartilhar com o outro, tá bom?